E aí galera do Tá de Clinicagem, eu sou o Lucas Cirilo e esse é o resumo visual do episódio de infecção do trato urinário. Aqui iremos resumir as principais informações e conteúdos do episódio de uma maneira bem prática e direta para você usar como guia de estudos ou consulta rápida. E nesse episódio, o Pedro, o Fred e o Lucas eles discutem um caso de infecção do trato urinário e vamos aproveitar para revisar 3 grandes conceitos nesse assunto: o quadro clínico e algumas definições, como fazer o diagnóstico e os exames complementares pertinentes e, por fim, o tratamento. Começando pelo quadro clínico, devemos correlacionar os sintomas pela anatomia do sistema geniturinário, sendo que os 2 principais sítios de infecção envolvem a cistite e a pielonefrite. Lembrar dos outros sítios da parte genital, que em homens envolve avaliar sinais para prostatite, uretrite, orquiepididimite e balanite, e na mulher também é importante lembrar das infecções vaginais. Todas essas infecções podem cursar com disúria e devem entrar no diagnóstico diferencial. Começando pela cistite, o grande grupo de risco é a mulher jovem em idade fértil. Geralmente o quadro se apresenta com sintomas locais: disúria, urge-incontinência e hematúria. Se afastado da presença de sintomas sistêmicos ou infecções genitais, como corrimento ou dor vaginal, a cistite torna-se o principal diagnóstico. E desse modo, em mulheres jovens com sintomas sugestivos, não é necessária a realização de exame adicional e podemos dar o diagnóstico presuntivo de cistite. O cuidado é que em gestantes, idosas, homens e crianças não podem ser considerados nessa abordagem e, geralmente, necessitarão de alguma investigação adicional. Outro ponto de divisão importante é a presença de sintomas sistêmicos, que irá diferenciar cistite de pielonefrite. Os principais sintomas, na maioria das vezes, não são muito específicos, mas junto com outros achados de exame físico, ajudam no raciocínio. Aqui eu estou falando principalmente de febre, astenia, fraqueza, náusea, dor referida, classicamente aquela dor em região lombar, e da percussão dolorosa da loja renal. Alguns quadros, inclusive, podem se manifestar sem sintomas urinários. E lembrar que sempre que pertinente, devemos complementar com o exame físico da região genital para afastar outras afecções e ISTs. E mais uma ressalva é que no homem a gente tem que pensar na prostatite, que também é um quadro que costuma cursar com sintomas sistêmicos e deve ser suspeitado em pacientes idosos ou com histórico de procedimento recente no trato geniturinário e que se apresentam com dor na região pélvica. Entrando no diagnóstico e investigação complementar, vale todos os conceitos que já revisamos até aqui. O diagnóstico de cistite pode ser dado de maneira presuntiva nas mulheres em idade fértil e, nos demais casos, é necessária a realização de um exame complementar, seja para acompanhar o tratamento, elucidar o diagnóstico ou avaliar a complicação. O exame de urina é muito utilizado nesse contexto e, apesar de não ter um consenso de valor de corte para diagnóstico, vale lembrar os valores de referência do exame e valorizar a clínica na hora da interpretação. Então, se o paciente se apresenta com sintomas compatíveis e um exame de urina com leucocitura relevante, essa associação deve ser mais valorizada do que o valor absoluto da leucocitura. Outro parâmetro do teste muito valorizado é a presença do nitrito, porém ele é mais específico do que sensível. Lembrar que nem toda bactéria que causa infecção de trato urinário positivo o nitrito. E outro fato é a possibilidade de falsos positivos, entre eles o armazenamento da amostra por longos períodos e o uso de analgésicos urinários, como a fenazopiridina, que também positiva nitrito. E lembrando, se a suspeita diagnóstica for pielonefrite, sempre devemos solicitar exame de urina e urocultura. A indicação de realizar exames de imagem complementares pode ser resumida nos seguintes cenários: o paciente que se apresenta com um quadro séptico ou instabilidade hemodinâmica, pensando em avaliar abscesso, obstrução de trato urinário ou outras complementações, onde a imagem vai fornecer informações valiosas para controle de foco e conduta. Também solicitar na suspeita de litíase renal, lesão renal aguda ou paciente com taxa de filtração menor que 40, pH urinário maior que 7, que está relacionado com a formação de cálculos de estruvita e infecção por proteus, paciente que persiste com o quadro ou até piora após 24 a 40 horas do início do tratamento. Além desses, uma ressalva envolve malformação do trato urinário, pacientes imunossuprimidos e pacientes portadores de diabetes mellitus. Aqui nesse último grupo, a imagem ajuda a afastar uma das complicações que eles apresentam, que é a pielonefrite enfisematosa. E para a maioria dos pacientes, a tomografia com contraste é o exame mais sensível e melhor para avaliação. Porém, o ultrassom pode ser utilizado em pacientes que não possam ser submetidos à radiação. Os principais achados para pielonefrite e suas complicações envolvem o clássico sinal do nefrograma estriado, avaliado na tomografia com contraste, o borramento da gordura perirenal e a presença de abscesso renal ou perirenal. E agora entrando no tópico de tratamento,
Para a cistite, a escolha inicial envolve a nitrofurantoína ou a fosfomicina. Lembrar que as altas taxas de resistência para as sulfas e os efeitos adversos relacionados ao uso de quinolonas desestimulam a prescrição nesses cenários. Já para a pielonefrite, o antibiótico de escolha para o tratamento hospitalar envolve preferencialmente ceftriaxona, sendo que a gente pode usar quinolona ou sulfa como alternativa. No tratamento domiciliar, sempre que possível, deve-se optar pelo tratamento com ceftriaxona, em regime ambulatorial ou hospital-dia, mas também há a possibilidade de realizar uma dose no pronto-socorro de ceftriaxona e continuar o tratamento com quinolona, com retorno para avaliar a evolução clínica, checar a urocultura de controle e adequar o tratamento caso necessário. Nessa opção, o paciente não deve apresentar critérios de complicação, bom suporte social e facilidade no acesso ao serviço de saúde. E por fim, uma revisão rápida sobre uma das possíveis complicações, que é o abscesso renal. Caso o paciente apresente essa complicação, a conduta é dividida pelo tamanho. Abaixo de 3 cm, o abscesso pode ser tratado clinicamente com antibiótico terapia sistêmica. Entre 3 e 5, a maioria dos casos pode se resolver com antibiótico, mas o segmento é mais cauteloso e acima de 5 cm não tem muita dúvida, o paciente deve ser abordado para a drenagem do abscesso. Lembrar que em caso de germes não colonizadores do trato geniturinário, como Staphylo aureus e Cândida, o mecanismo de infecção pode ser descendente. Isso é, geralmente uma bacteriemia ou infecção de outro sítio primário acaba evoluindo com pielonefrite. Nesse caso, a investigação clínica tem que ser um pouco mais cautelosa e geralmente vai ser necessária a investigação da causa primária da bacteriemia. E então é isso. Assim terminamos a revisão sobre infecção de trato urinário. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, pode deixar os comentários, dúvidas, não se esquece de seguir a gente nas outras redes sociais, fica ligado nas referências no final do vídeo e até a próxima!